Eu sou Aline Cerutti, sou fisioterapeuta de formação, tenho especialidade em ergonomia e estou aqui para dar algumas dicas para vocês de como a gente pode tornar a ergonomia mais aplicável no nosso dia a dia. Seja no trabalho, seja em casa, seja no uso no carro, seja vendo televisão, aonde você conseguir aplicar a ergonomia. Para isso é importante a gente saber que existem alguns elementos para isso. Então, alguns deles são a estrutura do esqueleto sendo protegida pela musculatura que cerca o esqueleto. É importante que a gente consiga entender e ter força para fazer as atividades necessárias, de preferência com a melhor postura adequada para cada ação e para cada articulação corporal. Então, lembrando para vocês que no corpo a gente tem várias articulações e a gente precisa proteger todas elas, sendo que as principais em termos de lesão são joelho, quadril, coluna, os ombros, os membros superiores e a coluna cervical. Então, é importante que a gente consiga executar da melhor maneira possível, na melhor postura possível, cada ação que a gente for realizar, seja pegar um objeto no chão, sentar o carro, sentar o sofá, dormir, todas as atividades simples do dia a dia. As vértebras precisam estar alinhadas, a musculatura precisa dar suporte para essas vértebras para que o disco intervertebral seja protegido, porque ele protege em relação aos impactos da sua coluna, numa caminhada, numa corrida, todas as atividades que você tenha gerem impacto. Então, pensando que as articulações precisam ser protegidas, a gente tem que pensar na coluna vertebral como? Como a gente pode proteger a coluna vertebral? É o esqueleto. A coluna tem que estar, as vértebras têm que estar alinhadas, o disco protegido, porque a função dele é prevenir e absorver os impactos que a coluna gera com uma caminhada, uma corrida, uma flexão de coluna realizada de forma inadequada. Todas as posturas inadequadas, quem sofre a pressão é a coluna e o disco intervertebral. Então, para isso não acontecer e não gerar nenhum prejuízo à sua coluna, é importante que as vértebras se mantenham e a estrutura se mantenha alinhada com toda a musculatura paravertebral e abdominal firmes e com um tônus muscular adequado. Então, a atividade física tem esse objetivo de te manter preparado para realizar suas ações, desde as mais simples, de um deitar, dormir, até com maiores capacidades de resistência. A ergonomia tem como um tripé a questão do conforto, da segurança e da produção efetivamente da eficiência operacional necessária para a execução da atividade. É importante que a gente mantenha o ambiente de trabalho com um clima adequado, com uma temperatura que não seja nem muito quente, nem muito frio. A legislação ela pede entre 20 e 22, 23 graus. É importante que a gente consiga alinhar esse ambiente de forma que não gere nenhum prejuízo na minha concentração, na minha atenção e nenhum desgaste desnecessário. Outro item importante é o ruído. É importante que a gente não se preocupe demais em ter um ruído elevado, para que a gente não perca o foco da atenção do que a gente está fazendo no ambiente de trabalho. A iluminação também é importante para que a gente não tenha excessos, para mais de reflexo nem para menos de sombra. Atividades que exercem maior precisão e atenção, é importante que a iluminação seja ainda mais adequada, se possível suplementar, porque é importante que os olhos não tenham um desgaste, um esforço desnecessário na execução da atividade. O objetivo aqui é apresentar para vocês a anatomia da coluna vertebral. A gente tem aqui coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar e coluna sacral. Da cervical para sacral, a gente tem as vértebras alinhadas, a gente tem a estrutura de discos intervertebrais, ligamentos e a própria medula. Agora, é importante pensar também na sua postura ao uso desse mobiliário. Você conhece todas as ferramentas do seu mobiliário? Então é importante a gente pensar que os pés têm que estar apoiados no chão. É importante a gente pensar que o joelho é 90 graus, o seu quadril também é 90 graus, com a sua coluna lombar apoiada no encosto da cadeira e de maneira que você consiga ter a sua lombar toda apoiadinha e a coluna também. Algumas dicas ergonômicas para o trabalho home office. Pensar num espaço adequado
para que você consiga executar suas atividades com a mesma eficiência que você realizava no seu ambiente da empresa. Para isso, é determinante organizar os seus equipamentos de trabalho, os seus mobiliários, de uma forma mais próxima do que seria na sua empresa. O ambiente tem que ter a temperatura adequada, de maneira que seja confortável, a sua postura de trabalho com ritmos e pausas que favoreçam a sua produção, os seus mobiliários, cadeira e mesa, que favoreçam a sua postura e que você utilize da sua postura adequada, favorecendo a sua coluna vertebral, os seus membros inferiores e os seus membros superiores, as pernas apoiadas de forma reta, sem estar cruzadas, os seus braços apoiados de maneira confortável para o seu dorso e para a sua posição em frente ao computador. Posicionar os objetos que você mais utiliza ao longo da sua jornada, de maneira que você tenha semiflexão, a área de alcance dos seus movimentos sejam adequados sem fadiga muscular. O olho, os seus olhos alinhados no meio da tela do seu computador. Ao uso de tablet, posicionar de maneira que você consiga manter a coluna cervical neutra, sem flexão e sem extensão. Vamos conhecer como nós podemos manter uma postura mais apropriada no escritório? É fundamental que se mantenha na postura sentada os pés apoiados, para que você consiga sustentar todo o restante do seu corpo nessa postura, sem que haja escorregamento da postura na cadeira, prejudicando a sua coluna lombar e dorsal. Uma boa prática nesse ambiente de trabalho é que você evite posturas mantidas por muito tempo. Por isso, é ideal que se alterne as posturas. Então, levante-se de tempo em tempo, a cada hora, faça uma pequena caminhada no seu ambiente de trabalho de 2 minutinhos e volte para a sua postura. Assim a musculatura vai oxigenar e você vai evitar a fadiga muscular. Pensando no seu equipamento, na sua ferramenta de trabalho, como eu devo estar melhor posicionado para executar a atividade? É importante que eu mantenha os meus braços apoiados, seja na mesa, seja no braço da cadeira, no ângulo de 90 graus do meu antebraço, com apoio de punho no uso do mouse e no uso do teclado. É importante manter a linha neutra do olhar até a tela do computador para que você não faça flexão de coluna cervical ao olhar para baixo e nem extensão da coluna cervical ao olhar para cima. Convido vocês a assistir as ilustrações para consolidar todo esse conhecimento de ambiente no escritório. E agora a gente vai começar com um exercício bem simples, relaxando a cabeça para baixo, vai relaxar nosso pescoço, descomprimindo nossas vértebras da região cervical. Segura por alguns segundos, lembra de uma respiração consciente, levanta, segurou atrás, ó, e abaixou. Vamos fazer uma leve força para baixo, para alongar um pouquinho mais. Segura. Muito bom, subiu. Pegou do lado, jogou a cabeça pro lado, respira. Isso. Deixa esse braço bem relaxado. Aê. Subiu, ó, do outro lado. Puxou. Relaxa o braço por baixo. Sente alongando a lateral do seu pescoço. Voltou. Isso, bem devagar, bem grande o movimento. Muito
Muito bom, ó. Um depois o outro, alternando agora. Vamos alternar. Coordenação. Vai relaxando a musculatura. Vamos começar esticando o braço lá na frente. Entrelaça os dedos. Isso. E agora a gente vai dar uma leve quebrada para trás, colocando a cabeça entre os braços. Virei de lado para vocês verem o movimento, observarem a minha coluna, igual um gato espreguiçando. Muito bom. Voltou na posição reta e ó, puxou o braço pro lado, olha pro lado oposto. Respira. Muito bom. Voltou. O outro braço agora joga pro lado. Olha pro lado oposto. Dá um sorriso se tiver alguém do seu lado. Deseja um bom dia, uma boa tarde. Volta. Nós também temos algumas dicas para você que atua em atividades com solicitações musculares em função de movimentação de peso. Então é importante pensar em como se posicionar antes de realizar essa atividade. É fundamental ter atenção no objeto que você vai estar transportando. Se posicione na frente do objeto de maneira reta, agache com os joelhos e pegue esse objeto, aproxime a carga do seu corpo e depois realize o movimento, para que você não exija da coluna vertebral além da força necessária. Depois que você realizou esse movimento, pensar em como deixar esse peso no chão. Lembrar sempre de flexionar os joelhos para proteger a sua coluna vertebral. Uma outra dica interessante durante a movimentação de peso é evitar a rotação da coluna vertebral, porque não é um movimento funcional que a gente tem. Segundo NIOSH, o peso recomendado é 23 quilos. Então, ao deslocar uma peça que tenha acima desse peso, é importante que seja feito o deslocamento entre duas pessoas. E para consolidar todo esse aprendizado que nós conseguimos transferir para vocês, eu vou deixar algumas imagens e a narração do nosso colega Alexandre de maneira ilustrativa para vocês. Nós vamos apresentar agora 10 passos para cuidar melhor da sua postura. Primeiro passo: posicione o seu material ao seu alcance para evitar se desviar a todo instante da postura correta. Quanto mais à mão estiver o seu material, melhor. Assim você não precisa de fazer flexões, torções e fica muito mais prático e mais seguro. Sua coluna agradece. Se você trabalha sentado, tenha muita atenção à altura da sua cadeira, nem muito baixa, nem muito alta, pés no solo e joelhos a um ângulo de 90 graus. Assim, você não sobrecarrega suas vértebras. Alterne sempre que possível sua postura de trabalho. Quando puder, faça uma breve caminhada de 1 minuto, estique os braços, tome uma água. Isto é fundamental para que você termine o seu dia com muito mais conforto. Lembre-se de avaliar sempre a sua capacidade real de manusear uma carga. Se for preciso, peça ajuda ou utilize equipamentos. Ao pegar peças no interior de caixas com uma das mãos, apoie um dos braços na borda e levante a peça com o outro braço. Isso alivia muito a força e a pressão na sua coluna. Distribua sempre o peso dos dois lados do seu corpo e carregue com os braços estendidos junto ao corpo. Isso contribui muito para o seu conforto muscular durante o dia. Somente utilize a posição agachada para levantar peso quando a carga for compacta e couber entre os seus joelhos. Desobstrua o acesso à carga a ser levantada e certifique-se das condições do piso para evitar tropeções ou escorregões. Esteja sempre com a sua atenção focada em sua tarefa. Esteja você aonde estiver, esteja por inteiro. Preste atenção, isso é mais do que importante
para sua proteção e prevenção. E a última dica, mas não menos importante, cuide da sua saúde por completo. Pratique uma atividade física, se alimente bem e tenha um sono reparador.